A capital argentina é o tipo de cidade que te convida para passeios agradáveis, com largas avenidas, caminhos planos e arborizados. Ir para Buenos Aires é para arriscar a primeira ida ao exterior, para celebrar uma data importante, para curtir com os amigos, para compartilhar com a família, para voltar e aproveitar o que não deu tempo na primeira visita. É um passeio tranquilo, envolvente e de muitas descobertas. Se você está procurando um vídeo completo sobre Buenos Aires, acabou de achar. Tudo o que você precisa saber para planejar bem a sua viagem e se apaixonar por Buenos Aires está aqui. Vamos nessa? Então, desce a vinheta. Olá, gente! O Godinho já está na área. No Dicas de Roteiro, você já sabe, né? Aqui você recebe dicas já pensando na sua próxima viagem. A cidade é cheia de atrações, pontos turísticos, parques e passeios. Buenos Aires se renova a cada dia e quem se apaixona pelo lugar faz questão de voltar outras vezes, fazer novos roteiros e conhecer novos lugares. Como as opções de passeios na cidade são praticamente infinitas, fazer o planejamento da viagem é super importante. E nesse vídeo eu vou dividir com vocês dicas incríveis e talvez algumas ali que nunca te contaram, para você conseguir, assim, montar o seu roteiro sem erro. Vou falar sobre o que fazer por lá e também nos arredores, a melhor época para visitar, quantos dias ficar, o melhor lugar para se hospedar e, no final, aquele bônus para deixar o seu roteiro muito mais interessante. Mas antes, que tal dar aquela força para o nosso canal? A sua curtida neste vídeo é muito importante para nós. E se você está assistindo a gente pela primeira vez, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal e também ative o sininho para não perder as próximas dicas, como essa aqui. É muito legal ver vocês todos por aqui. Obrigado por vocês. Agora, apertem os cintos e vamos explorar o que a capital do Dos Hermanos tem de bom, né? Então apertem os cintos e vem comigo! A Plaza de Maio é o coração político de Buenos Aires e fica em frente da Casa Rosada. O local é palco frequente de manifestações populares e, entre elas, a manifestação das Mães da Plaza de Maio, que ocorre às quintas-feiras. Arborizada e com vários bancos, essa praça costuma ser um local de descanso dos portenhos que trabalham ou vivem na região. De frente a ela, sai a Avenida de Maio, que leva à bela Praça do Congresso. Monumento histórico nacional, a Casa Rosada é a sede presidencial da Argentina. Construída em 1595, tem um jardim interno precioso. Dá até para ter a vista da sacada em que Evita Perón pronunciou os seus discursos. A Argentina é um país com forte histórico de manifestações políticas e, geralmente, as greves e protestos ocorrem em frente à Casa Rosada. Por isso, não estranhe se tiver algum protesto por ali quando estiver por Buenos Aires. A praça onde fica a Casa Rosada é ponto final também de muitos tours gratuitos, onde você só paga uma gorjeta ali no final. Paga não, né? Só dá uma gorjeta no final. Por isso está repleta de turistas fotografando cada detalhe. E o mais legal é que você pode participar de uma visita guiada gratuitamente. Mas para isso você vai ter que fazer uma reserva com 15 dias de antecedência, ok? Principal igreja católica de Buenos Aires, a Catedral Metropolitana chama a atenção de quem passa pelo centro antigo da cidade. Construída no século XVI, a catedral passou por diversas reformas ao longo dos anos. Visto de fora, o edifício inspirado nos templos greco-romanos mais parece um templo pagão do que a sede da Igreja Católica na Argentina. Mas não se engane, tanto sua fachada como a parte interna são lindas e estão repletas de simbologia. A Catedral Argentina fica na mesma praça da Casa Rosada, a Plaza de Maio, mas do lado oposto. A catedral foi a casa do Papa Francisco por cerca de 15 anos, quando o pontífice atuava como arcebispo de Buenos Aires. Foi lá que os católicos receberam a notícia que um deles ali havia sido escolhido para liderar a Igreja Católica Mundial. Sede do poder legislativo no país, o Palácio del Congresso de la Nación é um dos edifícios mais lindos da capital argentina. Vale dar uma volta pela Praça do Parlamento, que é o marco zero de todas as estradas argentinas, fotografar o edifício e, para quem se programar, dá até para fazer uma visita guiada.
A Praça do Parlamento fica na Avenida de Maio, que se conecta à Plaza de Maio, onde está a Casa Rosada e a Catedral Argentina. O Teatro Colón é a principal casa de óperas em Buenos Aires, um desses teatros gigantescos de acústica impecável e influência arquitetônica europeia, com direito a lustres de cristal e ornamentos dourados. Em estilo eclético, a sala principal tem um formato de ferradura e cumpre normas rigorosas dos teatros clássicos italianos e franceses. A acústica do Colón ela é considerada uma das 5 melhores entre todos os teatros mundiais. E Luciano Pavarotti tinha a mesma opinião. Se puder, conheça ele por dentro ao assistir a algum concerto noturno ou fazendo um tour guiado. As Galerias Pacífico são um shopping instalado num prédio antigo com um teto lindíssimo. Com uma arquitetura particular, o teto pintado em afrescos faz referência à arte renascentista. Construído no século XIX para abrigar as últimas tendências da moda, as galerias foram criadas aos moldes do Bon Marché de Paris. O prédio foi tombado como Monumento Histórico Nacional em 1989 e a cúpula central, produzida em 1946, foi considerada Patrimônio Cultural da cidade. Considerada em 2008 pelo jornal inglês The Guardian a segunda livraria mais bonita do mundo. A livraria El Ateneo ocupa o espaço de um antigo teatro construído em 1919, que depois virou cinema e que hoje é uma livraria. Você pode pegar um dos livros na estante e ler trechos nas cadeiras espalhadas pelos camarotes. Também pode tomar um café na lanchonete, que ocupa o palco da livraria. Por fim, aproveite para fazer belas fotos. Cada detalhe desse lugar é perfeito. Se você gosta de arte moderna, sua lista de o que fazer em Buenos Aires tem que incluir um dos mais famosos museus da cidade, o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, mais conhecido como MALBA. Ele tem cerca de 400 obras de arte e é um museu com acervo impecável de arte contemporânea e também de arte moderna. Uma das principais obras de artes expostas ali é o Abaporu da Tarsila do Amaral. Se você nunca viu de perto, prepare-se, porque é muito mais bonita ao vivo. O museu também conta com obras da Frida Kahlo. O MALBA sempre está recebendo alguma exposição diferente, por isso vale checar o site para poder programar um tempo e colocar ali no seu roteiro de coisas do que fazer em Buenos Aires. Próximo ao MALBA, o Museu Nacional de Belas Artes possui um acervo com mais de 12 mil peças, tendo como destaque a coleção de arte europeia do século XIX e de arte argentina. Sem dúvidas, pelas exposições, é possível percorrer um pouco da história da Argentina, formando-se como país, enfrentando uma guerra da independência contra a Espanha. Lá você vai encontrar obra dos artistas como Picasso, Van Gogh, entre outros. Região antigamente marginalizada, Puerto Madero sofreu um chamado processo de revitalização da sua zona portuária e começou a receber uma gama considerável de restaurantes e se tornou um ponto turístico. Ali, você terá uma vasta opções de restaurantes e bares para um almoço ou jantar. É nessa região que fica a famosa Ponte da Mulher, uma ponte que rende belas fotos aos turistas. Ela foi fabricada na Espanha e trazida em parte para Buenos Aires, para ligar as duas margens do Rio da Prata. A cidade respira tango, e não importa para onde você olhe, existem sempre pessoas vestidas com trajes da dança para acompanhar os turistas em suas fotografias. Também souvenirs vendidos aos montes com a temática e a divulgação de shows em vários lugares. Falando no tango, esse é mais um dos passeios primordiais para quem visita Buenos Aires. E opções para ver a dança não faltam, e algumas delas são: próximo do Congresso Nacional de Buenos Aires, o ambiente tem um clima bem envolvente. É uma das tanguerias tradicionais mais em conta. Fora do tradicional circuito de tango, La Catedral configura uma daquelas tanguerias autênticas, em que os amantes de tango se encontram para dançar. Não espere uma estrutura luxuosa e nem shows. Na La Catedral você encontra bailarinos do cotidiano, que após deixarem os seus trabalhos, curtem esse outro lado. Mesmo que você não saiba dançar, há sempre uma aula experimental, pronta ali para você arriscar uns passos pelo salão. E mais tarde, a pista, ela ferve. E você pode aproveitar para observar os portenhos, dando o seu melhor. Outra opção bem legal é ali o Senhor Tango, uma casa bem famosa e com certeza você já escutou falar. Agora,
olha só que legal, presta atenção. Essa é para você que assiste o Dicas de Roteiro. Então, se você ainda não é um inscrito, está esperando o quê? Vamos lá, se inscreva e também ative o sininho para não perder as próximas dicas como essa aqui. Se você optar para ir na época de agosto, fique ligado. Sempre rola um festival de tango na cidade, com uma programação bem animada, variada em vários pontos ali da capital. Esta é a mais tradicional feira de antiguidade da cidade. Ocupa as ruas do bairro aos domingos e é uma das mais extensas do mundo. Ao longo de 1 quilômetro que abrange a feira, há 300 barracas com antiguidades, artesanatos, móveis, pôsteres antigos, moedas e cédulas, souvenirs, além de músicos e dançarinos de tango. Aproveite para tirar uma foto na estátua da Mafalda, uma personagem do cartunista argentino Quino, que fica na esquina das ruas Chile com Defensa. E por ser super turístico e bastante lotado, aqui vale redobrar a atenção com bolsas e carteiras, ok? Já ouvi muitos relatos de turistas que foram furtados em meio ali à muvuca da feira. Então, atenção! As janelas e paredes coloridas fazem parte do cenário no Caminito, uma rua-museu a céu aberto extremamente turística, que abriga restaurantes, lojas de lembranças e ateliês. O nome se deve a um tango, cujas letras estão gravadas em algumas paredes do lugar. A variedade de lembranças de viagem e alfajores no lugar é enorme e os preços são bons, mas vale negociar um desconto. O assédio é chato, eu sei, mas quando se fala em turismo em Buenos Aires, esse é um dos locais mais tradicionais a se conhecer. Posso dar uma dica? Uma ótima opção é reservar um tour grátis pelo bairro La Boca, para você saber mais da história e cultura do lugar. E é nesta região diferente que está o La Bombonera, o estádio do Boca Juniors. É muito impressionante ver as suas arquibancadas quase na vertical. E para quem curte muito futebol, é possível fazer um tour pela Bombonera ou visitar o Museu da Paixão Boquense, primeiro museu temático futebolístico da América. O jardim foi aberto em 1967 para comemorar a primeira visita à Argentina de um membro da família real do Japão. O espaço é bem gostoso para passear e rende fotos excelentes. Lá dentro tem um restaurante japonês. O som ambiente de músicas japonesas dá um charme extra ao parque, que é bem tranquilo. Passear pelo bairro da Recoleta é também uma boa dica, pois é uma das regiões mais visitadas da cidade e compreende ali uma leva de pontos turísticos interessantes, e entre eles podemos destacar: a escultura de 20 metros de aço inoxidável e alumínio tomam conta da Praça Nações Unidas. Inaugurada em 2002, a Floralis genérica é uma homenagem a todas as flores, e devido ao seu sistema hidráulico e células fotoelétricas, ela abre e fecha suas pétalas com a luz solar. O Centro Cultural da Recoleta é um espaço incrível de divulgação cultural da cidade. Lá, você vai encontrar exposições de arte contemporâneas e históricas. E, além disso, eles oferecem shows e apresentações de dança e teatro. Um dos pontos turísticos mais visitados é o Cemitério da Recoleta, que reúne não só uma arquitetura gótica belíssima e histórias de arrepiar, mas também acolhe intelectuais e políticos argentinos que já faleceram. Dentre os túmulos mais procurados, adivinha, está o de Eva Perón. A sua morte causou uma grande comoção entre os argentinos, que por vezes a chamam de Madrecita. E já vou dizendo, mesmo não sendo muito fã desse tipo de passeio, eu estou aqui para trazer dicas para vocês. Então, lavo minhas mãos. Vocês decidem se colocam ou não no seu roteiro. E antigamente era de graça, mas agora o local passou a cobrar pela entrada dos turistas. E aí, vem cá, posso fazer uma perguntinha? Estão gostando ou não das nossas dicas? Então, aproveite logo e deixe aquela curtida. E para você ainda que não é inscrito, vamos lá, se inscreva e dê aquela força para o nosso canal. E também ative o sininho para não perder as próximas dicas como essa aqui. Vamos lá, dê essa forcinha para o amigo. O imponente edifício de arquitetura romana chama a atenção de quem passa pela região. Inaugurada em 1949 pelo presidente Juan Domingo Perón, a Faculdade de Derecho encanta por seu interior. A faculdade foi incorporada à Universidade de Buenos Aires, a UBA, e continua com suas atividades acadêmicas, mas recebe no saguão exposições artísticas e a entrada é gratuita. Palermo é um bairro que tem a ousadia de se desdobrar em muitos: Palermo Sorro, Palermo Chico, Palermo Viejo e Palermo Hollywood.
Além disso, é o espaço dos outlets dos novos estilistas e artistas visuais da cena argentina. E também ali ficam os brechós mais legais, cafeterias e lojas incríveis de design. E também é aqui que você vai encontrar a maior parte dos parques incríveis da cidade. Conhecido também como Bosques de Palermo, o Parque 3 de Fevereiro é o pulmão verde da cidade que abriga espaços como o Rosedal e o Jardim dos Poetas, com bustos que homenageiam grandes poetas da história. O Rosedal é um parque lindo, composto por uma série de rosas coloridas que te transportam para um jardim secreto em meio ao bairro de Palermo, uma região nobre da cidade. Inaugurado em 1898, ele comporta 3 estilos de jardins: romano, oriental e francês. Ali você encontrará uma estufa com plantas exóticas que foi declarada como Patrimônio Histórico Nacional com seus 35 metros de comprimento e 8 metros de largura. É um lugar bem bacana para curtir à tarde. Também em Palermo está o Planetário de Buenos Aires, uma ótima opção de passeio, especialmente com crianças. O local tem uma sala de projeção semi-esférica, com uma cúpula de 20 metros, onde você pode ver quase 9.000 estrelas, planetas e satélites do universo, além de filmes sobre o tema em resolução de 8K. No prédio, há também um museu, uma sala de projeção e uma coleção de meteoritos do norte da Argentina. Se em São Paulo temos a queridinha Liberdade, em Buenos Aires temos a El Barotino. Lá você vai ter uma experiência que foge ao clássico do roteiro turístico. Como grande espaço de imigrante, a cidade comporta uma concentração considerável de chineses, que espalham seus mercadinhos e restaurantes na região. Conhecida também como Plaza Julio Cortázar, em homenagem ao grande escritor argentino que escreveu La Ruyela, O Jogo da Amarelinha, a Praça Serrano é cercado por restaurantes e cafés bem legais. Nos sábados e domingos, a praça recebe uma feirinha para os apaixonados da moda, com estilistas independentes e tendências do mundo fashion. Sabe qual é a próxima dica? Essa aqui é de lá. O Estádio Monumental, a casa do River Plate. Fica um pouquinho afastado do centro de Buenos Aires e por isso acaba caindo fora do roteiro da maior parte dos turistas. Mas se você gosta de futebol, por que não, né? Vale fazer um esforcinho extra e incluir uma visita no seu roteiro. O Estádio Monumental é o maior estádio argentino com capacidade para cerca de 65 mil torcedores e sediou a final da Copa do Mundo de 1978. A dica é fazer um tour guiado pelo estádio e visitar o museu do clube, que é ultra tecnológico e super interessante. O Obelisco é um monumento histórico de Buenos Aires, criado para comemorar os 400 anos de fundação da cidade. Ele está localizado no cruzamento entre as avenidas Corrientes e 9 de Julio, ambas muito movimentadas. Inclusive, a 9 de Julio já foi considerada a avenida mais larga do mundo. A Corrientes é considerada a Broadway portenha, devido aos inúmeros teatros. É possível fazer fotos com as estátuas de alguns artistas argentinos na calçada. Não perca também a placa BA ao lado do Obelisco e também as escadas ao estilo New York City em frente para obter ali as melhores fotos. O Palácio Barolo é um edifício localizado no centro da cidade, que já foi considerado o mais alto da capital argentina. O prédio de escritórios tem o seu projeto inspirado na Divina Comédia de Dante Alighieri, e seus andares representam o inferno, purgatório e paraíso. Como é uma construção muito bonita e cheia de detalhes interessantes, existe uma visita guiada ao local, que também é uma forma de conservar o patrimônio da cidade. Nos últimos andares do edifício tem um farol com vista panorâmica, que oferece assim uma paisagem muito legal. E só para lembrar, é possível fazer uma visita guiada ao edifício ou reservar um tour noturno com um espetáculo de música ou dança. Dada a paixão dos portenhos por cafés, não é de se espantar que a cafeteria tenha se tornado um dos principais pontos turísticos em Buenos Aires. E os motivos para o café Tortoni ter caído no gosto dos viajantes não faltam. Este é um dos cafés mais antigos da cidade. Está localizado perto da Casa Rosada e de muitas outras atrações. Lembra muito a Confeitaria Colombo aqui no Rio. Conhecer o ambiente e a decoração por si só já vale a visita. E além de tudo isso, até show de tango é possível assistir por lá. Para sentir aquela vibe real do lugar,
vai em uma sessão de cinema de rua. O Monumental funciona desde 1934, mantém estilo retrô e fica bem nos calçadões movimentados do centro. Algumas salas podem ser pequenas, com telas parecendo mais um iPad gigante. E a minha dica aqui é, se possível, dê preferência para filmes locais. Como dá para ver, tem bastante coisa para a gente fazer, não é? Quer mais? Quer? Então anote essas outras atrações que valem estar na sua lista. Para ver a cidade do alto, os dois mirantes mais concorridos da cidade é o que fica no Palácio Barolo e o que está no alto da Galeria Güemes. Agora vamos falar de algo que eu adoro. Se você estiver com um tempinho sobrando, por que não explorar mais a região e não ficar ali apenas no destino original, hein? Visitar a cidade de Tigre é um passeio interessante para quem já conheceu os principais pontos da capital e deseja conhecer um lugar mais tranquilo. Para chegar à cidade de Tigre, é possível ir por conta própria de trem a partir da estação Retiro até a estação Mitre Maipu, separadas por uma passarela, e de lá utilizar o circuito turístico Trem de la Costa até a estação Delta. Outra opção é fazer o passeio com agências especializadas. Em Tigre, o que os turistas mais costumam fazer é caminhar para conhecer a cidade e passear de barco pelo delta do rio Tigre, admirar a paisagem, as casas e construções locais. Colônia é uma pequena cidade uruguaia que pode ser conhecida em um passeio de um dia saindo de barco de Buenos Aires e atravessando o Rio da Prata. A cidade é pequena, muito arborizada e tem um centrinho histórico super interessante. O lugar foi disputado por espanhóis e portugueses e, hoje em dia, preserva um pouco de suas construções históricas e ruas pavimentadas com pedras. Para quem conhece, lembra muito Paraty, no Rio de Janeiro. San Isidro fica no meio do caminho de quem vai para Tigre, a cerca de 20 quilômetros de Buenos Aires. Menos explorada, a cidade tem alguns destaques, como a Catedral de San Isidro, Feira de Antiguidades da Estação Barrancas e Plaza Mitre, tudo com arquitetura bem impressionante. Uma aldeia medieval para conhecer próximo a Buenos Aires. Essa é Campanópolis, a apenas 40 quilômetros da capital portenha. A vila parece saída de um conto de fadas. As ruas de paralelepípedo, as vielas, lagos, pontes e arquitetura nos remetem à Europa medieval. Ali também vamos encontrar um moinho holandês, uma capela colonial, uma locomotiva com vagões e um museu histórico. Diversão para toda a família. Quem está na dúvida de quando ir para Buenos Aires tem uma grande vantagem. As estações do ano são bem definidas. Porém, as temperaturas são mais intensas do que na maior parte do Brasil, tanto para frio quanto para calor, se assemelhando com a região sul brasileira. O outono é uma época muito agradável para passear a pé por Buenos Aires, com temperaturas amenas de dia e um friozinho à noite. É, com certeza, uma das melhores épocas para ir para Buenos Aires, além também de ser a mais barata. O inverno e a primavera são os períodos mais caros. Já no verão, os preços também podem aumentar, devido às nossas férias escolares, que também coincidem com a dos hermanos. Quantos dias ficar? Buenos Aires é uma daquelas cidades que valem qualquer escapada. Sempre haverá algo a descobrir e algumas experiências a repetir. Mas se você vai viajar para Buenos Aires pela primeira vez e quer fazer toda a turistagem básica nesta visita, o ideal é passar 5 dias completos, pois assim você vai conseguir conhecer tudo sem pressa. E se quiser aproveitar uma viagem de 7 dias completos, consegue aproveitar algum bate-volta. É muito comum que as pessoas se perguntem qual é o melhor lugar para se hospedar em Buenos Aires. No entanto, a resposta para essa pergunta depende ali de uma série de fatores, como o estilo do viajante, quanto se deseja gastar, o tipo de viagem e assim vai. Você vai perceber que Buenos Aires é dividido em bairros e cada um com a sua personalidade. Por exemplo, áreas como Palermo, Recoleta e San Telmo são bem centrais e concentram ali muitas opções de hospedagem.
Se pensarmos em custo-benefício, a região que mais se destaca é do microcentro, que fica próximo dos principais pontos turísticos e possui hotéis de alta qualidade com valor acessíveis. Por outro lado, quem gosta de mais agitação e quer curtir a vida noturna deve optar pelos bairros de Palermo e Puerto Madeiro, sendo que Puerto Madeiro é o mais sofisticado e moderno. Já se a ideia é aliar tranquilidade com atrações turísticas e ótimos hotéis, então escolha a Recoleta, que é uma das áreas preferidas dos locais e turistas. E fique ligado, muitos não oferecem café da manhã e os que oferecem não espere muito. Além também de muitos colocarem esse serviço como extra, cobrando grandes taxas. Costuma ser pobre em frutas frescas e muitas vezes só haverá uma fruta em calda, e o iogurte normalmente será de baunilha. E o café da manhã de hotel pode fazer com que sua viagem não transpareça o clima da cidade, que é tão gostoso e matinal. Lembre-se, você está em Buenos Aires, o que não vão faltar são cafeterias. E outra, né? O comércio só começa a funcionar de verdade após as 10 horas. E os únicos estabelecimentos que não seguem essa regra, adivinhem, isso mesmo, são as centenas de cafeterias. Na verdade, não é um bônus, e sim um senhor bônus. Pois agora eu vou te dar, duas experiências saindo do óbvio, que irão valer muito a pena, tanto para quem vai pela primeira vez, ou para aquele que já conhece a cidade e quer sair um pouco do roteiro tradicional. Ficou interessado, né? Então, vem comigo! Para começar a nossa lista, um passeio de barco. Agora imagina ter a oportunidade de navegar pelo Rio de la Plata ao entardecer, vendo a capital portenha por um ângulo diferente e ainda por cima com bebida liberada. Tudo isso é possível nesse passeio, perfeito para registrar o momento com fotos incríveis. No teatro, todos os espetáculos são realizados em total escuridão. As propostas incluem desde o jantar gourmet às cegas até montagens infantis, passando por um show de magia e musicais. Isso sem falar na aula de tango às escuras. A equipe é de 70 pessoas, sendo que 40% são cegos ou possuem alguma deficiência visual. Los que hacemos teatro ciego, te queremos regalar un viaje. Solo tenés que cerrar los ojos, ponerte los auriculares y dejarte llevar. Y se conecten con sus emociones. En un país tan diverso como el nuestro, Buenos Aires no podía ser la excepción. Es una ciudad de contrastes, donde se mezclan las pasiones la cultura y la música. Não necessariamente é preciso contratar passeio em Buenos Aires para conhecer os pontos turísticos da cidade. Por outro lado, é incontestável esses tours guiados, pois eles facilitam bastante a vida dos viajantes. Além, é claro, de otimizar a sequência das visitas, e esses passeios, ele também, além de agilizar o deslocamento entre as atrações, eles contam um pouco sobre a história desse destino. Então, assim, na minha opinião, até mesmo aqueles turistas que preferem fazer tudo por conta própria, deveriam sim incluir ao menos uma atividade desse tipo na programação. Explore o mundo conosco e descubra experiências inesquecíveis em cada destino. Na Gig Tour Viagens, a sua viagem é a nossa paixão. Quer planejar a sua próxima viagem? Estamos aqui para transformar os seus sonhos em realidade. Entre em contato conosco para uma consultoria personalizada e descubra as melhores ofertas feitas sob medidas para você. Se gostaram do vídeo, já sabe o que tem que fazer, né? Dê aquele joinha e compartilhe com seus amigos. Vai que tem algum ali, precisando dessa dica de viagem. Até o próximo Dicas de Roteiro, o canal onde você encontra as melhores dicas, já pensando na sua próxima viagem. Estou te esperando, hein? Tchau! Uma viagem conseguir, com a Gig Tour.